Meu Deus do céu. Alguém bota um filtro na Damares ou ajuda ela, pelo amor de Deus. Bota alguém para proibir ela de dar entrevista ou escrever texto para ela ler, porque ela não para de falar bobagem. Agora ela falou que o Brasil, em uma pesquisa que ela não divulgou, pelo menos eu não vi aqui no site que eu consultei o link dessa pesquisa, né? Também não vi ela dizer, ela só disse que recebeu essa pesquisa, mas que uma maior parte das pesquisas que ela recebe, normalmente ela não divulga o link. Se ela divulgar, eu venho aqui, faço o vídeo falando sobre a pesquisa, mas mesmo que o Brasil seja o pior país da América do Sul para criar filha menina, o conselho que ela deu para esse problema não é muito correto, né? Ela sugeriu que as pessoas fujam do Brasil. E aí a assessoria de imprensa tentou dizer que isso foi só uma figura de linguagem, porque no governo Bolsonaro isso não vai precisar acontecer, porque o governo Bolsonaro vai tornar o Brasil o melhor país do mundo para se viver e para criar meninas. Viva Damares! Bom, galera, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final, você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal. Pois bem, mais uma da Damares Alves. Parece até que eu estou falando da mesma coisa o tempo todo. Estou falando da mesma pessoa, mas não é a mesma coisa. Ela continua falando asneiras. Inclusive, além da questão das meninas, ela também falou de novo bobagem sobre a questão, por exemplo, do homeschooling, que a gente já falou aqui, eu fiz um vídeo explicando sobre isso, mas eu vou falar de novo aqui porque ela não para de falar bobagem. Então vamos seguir aqui. A Damares Alves é uma entrevista que foi vinculada na Rádio Jovem Pan, né, de João Pessoa, deu uma entrevista um tanto quanto polêmica, né, mais uma vez falando abobrinha. Eu vou ler aqui a notícia do site do Isto É para vocês e vou explicar também algumas coisas. Você está no pior país da América do Sul para criar meninas. Isso foi o que a Damares disse. O Brasil é o pior país da América do Sul para criar meninas, afirmou a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, em entrevista ao jornalista Reinaldo Oliveira, levada ao ar nesta sexta-feira, dia 15 de fevereiro de 2019. Pela Rádio Jovem Pan de João Pessoa. Se eu tivesse que dar um conselho, isso falas da Damares, para quem é pai de menina e mãe de menina, eu diria, foge do Brasil, afirmou. Você está no pior país da América do Sul para criar meninos. Bom, mais uma vez ela não divulgou a fonte da pesquisa, inclusive se você tem contato dessa fonte aí, me manda que eu vou fazer análise aqui, posso até fazer um vídeo falando sobre isso, mas independente disso, o conselho dela de fugir do Brasil não é a solução, mas vamos seguir aqui a reportagem, né? Ela atribuiu o dado a uma pesquisa recebida por sua pasta e explicou que os dados são elevados devido aos casos de abuso sexual. A declaração sobre fugir do Brasil foi dada como uma forma de dramatizar o quadro ruim em relação à violência contra as mulheres e em seguida destacar as medidas que pretende tomar. O abuso sexual de meninas no Brasil é uma realidade. Disse, estamos com um número absurdo de meninas sendo abusadas. Novamente citando pesquisas, entre aspas, que está aqui na notícia. Por quê? Porque ela não divulga as pesquisas. Será que são pesquisas que Deus dá para ela também, meu Jesus? Porque não é possível. Ela dorme, aí acorda com as pesquisas e diz que foi Deus ou foi o sonho que deu para ela. Porque ela não mostra o link das pesquisas, ela não mostra as fontes, pelo amor de Deus. A ministra acrescentou que em 1 a cada 3 meninas do país sofrerá algum tipo de abuso até os 18 anos. É muito, comentou ela. Para a ministra, o problema tem que ser atacado com uma revolução cultural. Mais uma vez aquela história, será de marxismo cultural? Mais uma revolução cultural mesmo, lá na escola. Não adiantou eu fazer só repressão. Vamos ter de trabalhar com uma mudança de comportamento no Brasil, de proteção à mulher, de proteção à menina. Questionado, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos informou que Damares não concedeu entrevista à rádio nessa sexta-feira. As declarações foram publicadas na conta do jornalista Reinaldo Oliveira no YouTube na quarta-feira, dia 13. Por intermédio da sua assessoria de imprensa, a ministra acrescentou que no governo de Jair Bolsonaro, a mudança para o exterior não seria necessária, pois ele fará do Brasil o melhor país para morar no mundo. Segundo a pasta, a frase está fora do contexto. Mas vamos seguir aqui que agora ela fala outra abobrinha, vamos lá.
Na entrevista que foi ao ar, Damares também defendeu o ensino domiciliar, outra bandeira do atual governo. Ela explicou que ele não será obrigatório e poderá beneficiar famílias que vivem em locais mais isolados, que hoje são processadas, entre aspas, se não colocarem crianças com mais de 4 anos na escola. Segundo a fala dela aqui, abre aspas, o rendimento em casa é muito maior, porque 40% do tempo na escola é para gerenciar a sala de aula. Bom, aí mais uma vez eu vou perguntar a vocês, de onde é que ela tirou essa pesquisa? Porque eu trabalho em escola, vão fazer 10 anos e eu não gasto cerca de 20 minutos do meu tempo, 25 minutos do meu tempo, né? Controlando a sala de aula. A gente chega normalmente, a turma entra, a gente dá bom dia, senta o caderno e faz a chamada, isso é no máximo 5 minutos. A gente consegue dar no mínimo de 40 a 45 minutos de aula. No mínimo 45. Né? Que uma vez ou outra, quando tem muito tumulto, ou quando é uma turma muito grande, você perde às vezes mais de 5 minutos, ou quando a chamada é muito longa também. Mas dizer que a gente perde 40% do tempo na sala de aula organizando a turma, aí eu pergunto de novo, cadê a fonte dessa pesquisa, dona Damares? Porque aparentemente, como as outras também, você não tem essa pesquisa. E sobre o homeschooling, eu fiz um vídeo recentemente aqui, vou deixar o link aqui no card para vocês acompanharem, explicando por que o homeschooling nesse momento no Brasil não vai dar certo. A gente sabe que cerca de 6 mil famílias hoje já educam seus filhos em casa, mas por que hoje no Brasil a gente não teria um resultado tão positivo? Porque o governo usa muito o exemplo americano, o exemplo não sei de quem, de tal país, mas no Brasil nesse momento não vai dar certo, porque como eu mostrei no meu vídeo que vai estar aqui no card, o Brasil hoje tem cerca de 11 milhões de analfabetos e cerca de 30% da população brasileira é analfabeta funcional. Ou seja, você vai ter aí entre 30% e 35% da população brasileira entre analfabeto e analfabeto funcional. Como é que a gente vai conseguir um ensino de qualidade para os filhos desse jeito? Sem falar que a ida da criança para a escola faz parte também de um processo de sociabilização. E em regiões mais distantes, dona Damares, como a senhora citou, normalmente as prefeituras locais ou os governos estaduais oferecem transporte do menor de idade ou das pessoas, né? Já que esta é uma garantia constitucional, né? O acesso à educação para os cidadãos. Então, não vai dar certo nesse momento o homeschooling aqui. O que vocês querem fazer é promover o emburrecimento das crianças. Porque você vai pegar um pai, por exemplo, que segue o Olavo de Carvalho e vai ficar ensinando para a criança em casa o quê? Que fumar faz bem, que vacina faz mal, que a Pepsi é adoçada com fetos humanos. E aqui no final do texto, vocês podem ver aí, vocês vão ver que fala também sobre aquela polêmica do menino veste azul, menina veste rosa. Eu tô falando isso pra vocês aqui porque é deprimente ver a Damares Alves dando declarações políticas. Ela não entende sobre a pasta que ela tá ocupando, ela não tem acesso a dados científicos, ela inventa na hora pesquisas, né? Ela pode até ter acesso, mas para a gente acreditar no que ela fala, já que a gente conseguiu provar que ela fala um monte de mentira, ela tem que apresentar essas informações. E ela não apresenta informações. Essa história, por exemplo, de que o professor passa 40% do tempo na sala de aula organizando a turma, isso é mentira. Isso não existe. Quem é o professor que vai ficar 20 minutos numa sala de aula organizando a sala de aula? 20 minutos, 17 minutos organizando a sala de aula. Não existe, Damares. Ela está mentindo. E apresenta as fontes, pelo amor de Deus. E para você que não sabe, a gente está fazendo a petição para poder substituir a ministra Damares Alves, né? Na pior das hipóteses aí, a gente conseguir mudar essa senhora que não tem capacidade técnica para ocupar esse cargo, por alguém que pelo menos tenha a capacidade mínima para ocupar esse cargo. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, compartilha nas redes sociais de vocês, porque a gente precisa resolver a situação que o nosso país está se envolvendo. O Brasil está se tornando um país de história em quadrinhos, né, de, sei lá, série de conspiração, porque está ficando ridículo. Eu vou citar aqui, por exemplo, House of Cards, né, na época do governo do Temer, em que eles postaram o seguinte: tá difícil concorrer. E realmente, tá difícil encontrar alguém mais maluco que Damares, gente. Ela pode ter um trabalho muito bonito, né, como pastora na igreja dela, mas ela não tem capacidade técnica para ocupar o cargo de ministra da mulher, da família e dos direitos humanos. Ela não entende o que ela está fazendo, pelo amor de Deus. Então eu queria pedir a você também para não esquecer de assinar a petição, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí porque eu já fui!